E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Mais um episódio de hoje aqui no podcast Transformadamente. Vocês devem estar achando muito estranho, né? Assim, o pastor Isaac ele está mais magro, está com um topete aqui coisado. Não, gente, é porque eu preciso falar para vocês que houve um pequeno imprevisto com o nosso pastor Isaac. Infelizmente, ele não pode estar aqui conosco por problemas de saúde, mas estou aqui, né, para dar continuidade a esse episódio de hoje. Eu espero que vocês fiquem aí conosco, porque o bate-papo de hoje vai ser muito interessante, muito relevante. E eu já quero convidar você, papai e mamãe, para prestar bastante atenção no que iremos falar aqui nessa noite de hoje. Eu sei que é uma sexta-feira, um final de semana está chegando, você está querendo descansar com a sua família, mas calma. Senta aí no sofá, aí onde você estiver, para ouvir tudo que nós iremos falar aqui hoje, tá bom? Vamos seguindo? Confesso que é um desafio para mim, primeira vez aqui sozinho, né? Então eu sinto falta daquela abertura dele. Olá, meus irmãos e minhas irmãs, meus amigos e minhas amigas. Estou imitando ele aqui, ó. Mas vamos lá, gente, ó. O nosso episódio de hoje, nós estamos recebendo essa convidada especial. Eu já quero apresentar aqui pra gente já ir direto ao assunto, porque o assunto de hoje é muito importante. Estávamos conversando aqui nos bastidores e foi muito legal aqui, ó. Então vamos lá, ela é fonoaudióloga, palestrante e escritora, pós-graduada em residência multiprofissional em saúde da família. Ela também é pós-graduada em transtorno do espectro autista, especialista em fala, alimentação e autismo infantil. Nós estamos falando dela, a Silvy Barros, é isso? É verdade. Seja bem-vinda, minha amiga. Obrigada, para mim é um prazer, né? Falar do que amo e falar do que vivo. Porque Maravilha. eu vivo, é minha prática, é minha vida, é acolher, ajudar famílias e ajudar crianças. Não trabalhamos só com crianças, mas trabalhamos com a família e com a criança. Muito bom, muito bom. E você que está aí conosco, não esquece, se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha esse episódio para que mais pessoas possam ser alcançadas. Porque como eu falei no início, o assunto de hoje é muito importante para você, papai e mamãe, prestar atenção e ouvir tudo que a gente vai falar aqui hoje, tá? Quero mandar um abraço para toda a equipe aí da Criativo Digital. A agência de marketing faz todo o trabalho aí estratégico aí do nosso podcast, as divulgações que vocês veem aí no nosso Instagram. Inclusive tem o Instagram do podcast Transformadamente. Eu vi que vocês ainda não seguem o nosso perfil, será? Então vai aparecer aí na tela o QR Code, também aí o acesso para você seguir o nosso Instagram e também, gente, se inscreve no canal, pelo amor de Deus. Vamos lá, eu quero já ir direto ao assunto. Nós iremos para algumas perguntas. O tema de hoje é muito importante, que é o desenvolvimento infantil. E a primeira pergunta que eu já quero tratar aqui com a Silvy, é isso? Silvy Fono, pode ser. Silvy Fono, olha lá, tá? Inclusive, quando ela falou aí, se apresentou, já apareceu aí embaixo no rodapé o contato dela, as informações, Instagram, tudo para vocês já ficarem cientes, tá? Primeira pergunta, Silvy Fono, ou Silvy, vou abreviar, tá? Em que momento você percebeu que sua profissão iria além da clínica e se tornaria um propósito de vida? Eu sempre falo que a fonoaudiologia me escolheu, né? Antes de prestar vestibular para fono, eu também pensei em ser odontologista, trabalhar na área de ortodontia, porque tinha uma área de reabilitar. Sim. E aí no tempo eu comprei aquelas revistas das profissões. E eu precisava me identificar e me encontrar. E ali quando eu vi fonoaudiologia, o que é fonoaudiologia? Nossa, trabalha com audição, voz. Eu gostava muito de cantar e gosto de cantar. Já gostei mais, hoje não. Cheguei a cantar num grupo vocal. Eu disse, poxa, tem tudo a ver comigo. Motricidade orofacial, que aí eu trouxe um pouco da odontologia para reabilitar lábio, língua, pessoas que usam aparelho ortodôntico e sempre precisa da fonoaudiologia. Uhum. Poxa, eu vou fazer isso aqui. E fui. Né? Não tinha faculdade aqui em Caruaru, hoje a gente tem um curso de fonoaudiologia na faculdade aqui em Caruaru. E eu passei 5 anos lá em Recife, sozinha, com a cara e a coragem, sem conhecer ninguém, passei e fui. E aí, quando eu comecei fonoaudiologia, tinha 45 pessoas na minha sala para ser fonoaudiólogo.
Foi passando. Todo mundo desistindo. Sil, esse curso não tem futuro. Esse curso a gente vai morrer de fome. Esse curso a gente não vai crescer. E dentro de mim, eu tinha uma certeza. É aqui que eu vou ficar. No final de tudo, se formaram 10 pessoas em fono. Nossa. Todas as outras transferiram para enfermagem, odonto, enfim. Uhum. E eu fiquei ali. E eu sentia dentro de mim, não, vai ser aqui que eu vou ajudar crianças, ajudar famílias. E se eu for ficar aqui, foi uma coisa que Deus direcionou para a minha vida. Então, eu nunca digo que são acasos, porque tinha que acontecer, não. Por propósitos. Então, eu digo que a fonoaudiologia, ela que me escolheu e que eu abri os caminhos para que eu me apaixonasse, me encantasse pela área. Então, eu trabalho em todas as áreas hoje da reabilitação. Né? A área da fonologia são várias áreas, são 15 áreas de atuação. Mas eu trabalho com autismo, com atrasos de fala e de linguagem, com dificuldades alimentares na infância, onde eu busquei conhecimento fora, com cursos nacionais e internacionais. Uhum. A faculdade de graduação não me preparou para me deparar com uma criança autista. Na verdade, nenhuma faculdade hoje em dia está preparada e tem esse currículo, essa grade curricular para... Então, eu fui para vários eventos e vários cursos internacionais para buscar esse conhecimento, para poder ajudar famílias e crianças com autismo. Muito bom. Rapaz, você falou uma frase aí interessantíssima. As faculdades, elas não ensinam essa maneira prática, né? De como lidar com essas questões. Não. Na faculdade, a gente aprende o que é fala, o que é linguagem, como estimular, como fazer. Mas o que é o autismo? Né? Então, às vezes, eles colocam um professor convidado, mas na grade mesmo não tem. Na grade curricular não tem. Por que uma criança não come? Antes... as questões de alteração de deglutição, de mastigação, de sucção, a gente reabilita bebês, crianças e jovens e idosos. Idosos que têm AVC, que precisa ficar se alimentando por uma sonda, então o fono ele vai reabilitar ali para fazer aquela reabilitação, para fazer esse idoso comer via oral. Sim. Né? O bebê é a mesma coisa, que foi um bebê prematuro, que está naquela sonda, a gente também vai reabilitar. Mas a fonoaudiologia é só mais vista nisso. Mas a fonoaudiologia, ela cresceu. E hoje, nós fonoaudiólogos, nós temos um papel fundamental nas dificuldades alimentares na infância. Uma criança, ela não come porque ela tem frescura, porque ela é chata. Ela não come porque ela não consegue. E aí a gente precisa ter esse olhar, por que ela não come? Por frescura, por preguiça. Ela não mastiga porque ela é preguiçosa. Ela não mastiga porque ela não consegue. E aí é onde é que está a atuação do fonoaudiólogo, de habilitar e de avaliar essas habilidades motoras de lábio, de língua, de bochecha, para investigar por que ela não quer comer. Uhum. Né? Na verdade, as dificuldades alimentares, elas têm várias causas. Né? O autismo, né? Uma criança que foi muito prematura, que não teve esse aprendizado do comer, enfim. Então, a gente vai investigar todas essas causas para trabalhar de acordo com aquela dificuldade daquela causa daquela criança. Muito então, bom. A fonoaudiologia, ela vai muito além só da fala e da voz. Muito bom. Ela falando aí sobre essa questão da alimentação, e eu já estou tendo uma consulta gratuita aqui, tá? Como todos vocês acho que sabem já, eu tenho uma filhinha de 3 anos. E eu confesso que quando ela já estava com mais ou menos ali 1 ano de idade para cá, a gente vem sofrendo na maneira de falar, porque ela é bem ruim de comer. E aí, no começo, gerava muitas especulações, assim. Acho que é o dentinho. Acho que é porque está com a barriguinha doendo. Enfim, é cólica, uma série de coisas. E vem sendo, né? Na verdade, são só 3 anos que ela tem. Vem sendo um desafio constante, saber o porquê. Semana passada mesmo, ela estava sem querer comer nada. Precisa investigar. E aí, a minha esposa, ela é enfermeira, e aí começou fazendo algumas investigações lá, prévia, e falou assim, ó, eu descobri que tá nascendo um dentinho dela aqui, e ele já tá apontando, assim, tá bem inflamado já, a gengiva dela. Pode ser. Então, pode ser isso. Pode ser também, mas Alguns não é só pais, isso. Alguns pais podem estar vendo aqui, ouvindo, obviamente, aqui o nosso podcast, e falar assim, mas meu filho, ele tem frescura, né? Usa muito esses termos. Ele é preguiçoso. Isso. Ele é ruim vai de ter que comer mesmo, e não sabe de fato o que está acontecendo. E aí, às vezes, faz essa chantagem. Você só vai pro parquinho se lanchar. Você só vai ter sobremesa se você almoçar.
Isso. E aí ele não vai comer por prazer, porque ele quer. Ele vai comer porque ele só vai ter o reforçador dele se ele fizer. Então, comer não é isso. Muito bom. E, assim, particularmente, eu sei que está dentro do assunto, gente. Calma que eu vou chegando nas perguntas. Particularmente, eu penso assim, será que naquele momento ali que aquela criança não quer comer aquela comida sólida, que vai, de fato, manter ela ali saciada o dia todo, isso vai interferir no crescimento, no desenvolvimento? Eu sempre fiquei com essa preocupação. Também, né? Tem crianças que preferem alimentos mais crocantes. Tem crianças que preferem alimentos mais molinhos. Uhum. Tem crianças que preferem mais pastoso, mais líquido. E, na verdade, essas habilidades de mastigação, elas não estão sendo trabalhadas. Porque quando a gente mastiga uma maçã, a gente está trabalhando uma mastigação. Isso. A língua ela é responsável para preparar o bolo alimentar. Uhum. Então, o dente tritura. A língua lateraliza para um lado e para o outro para preparar esse bolo alimentar. E, às vezes, essas crianças fadigam, porque não conseguem mastigar com eficácia. Isso. E elas preferem juntar a comidinha na boca e cuspir, ou colocar para fora, ou engolir por inteiro. Uhum. Eu tive um caso de uma paciente com 1 ano e meio que me procurou logo no início, que ela sempre teve essa dificuldade na introdução alimentar. Então, a criança já sinaliza lá nos 6 meses, tá? Sim. E acha que vai passar, que é uma fase e não passa. Na verdade, só se agrava. E ela dizia, a mãe falou, Sil, ela não mastiga. A uva, ela chupa, engole, no cocô sai inteiro. Nossa. Então, é muito sério. Muito sério. Ela não sabe mastigar. Então, eu fui trabalhar, avaliar essas habilidades e ensiná-la a mastigar. Uhum. E ela começou a conquistar essa habilidade de aprender a mastigar. Conquistou, recebeu alta e está aí comendo e mastigando. Perfeito. Por isso que a intervenção precoce ela é primordial. Eu sempre falo que a intervenção precoce em qualquer área ela vai salvar vidas de crianças e de famílias. Porque tudo que eu começo lá no início já vai ter conquistado lá na frente. E se eu deixo passar, eu perco a oportunidade dela aprender mais cedo. Isso mesmo. Você falando da mastigação aí, eu comecei a me lembrar, ó, pai passa por cada uma. Tá vendo? Eu ensinando a minha filha a ter a mastigação correta. Aí eu brincava com ela, ó, faça assim, nhan, nhan, nhan. Aí, ainda hoje ela vai comer qualquer coisa, ela fica imitando. Ela faz, pai, nhan, 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 nhan. Ou seja, isso ficou na memória dela, né? Mas, enfim, vamos seguindo aqui para a segunda pergunta, que esse assunto vai render o podcast. Eu vou continuar aqui, tá? Mas a consulta já foi paga. Vamos lá. Hoje, muitos pais só percebem que algo não vai bem quando o problema já está avançado. Quais sinais iniciais mais costumam ser ignorados no desenvolvimento infantil? Na verdade, eu vou falar bem na minha realidade, né? É muito difícil os pais chegarem hoje em consultório com crianças de 1 ano e meio, de 1 ano e 6, de 1 ano e 7, onde até esse período é uma criança silenciosa e que não fala nem papai nem mamãe, né? Eu sempre falo, cada criança tem o seu tempo dentro dos marcos do desenvolvimento da fala e da linguagem que existe para você se basear lá. Então, com 1 ano de idade, a criança ela precisa estar praticamente falando 5 palavrinhas. Uhum. As primeiras palavras, mamã, papá, dá, nenê, Vovó, às vovó, vezes. nanão, não sabe. Mas assim, se for uma criança lá desde os meses, silenciosa, que não balbuciou, que continua nesse silêncio, já é sinal de alerta. Tá com 1 ano de idade, não tá falando as primeiras palavras, já tá com 1 ano e meio e tá falando pouco para a idade, Sim. é hora de buscar ajuda. Mas aí não busca nesse primeiro momento e deixa chegar a 2. Com 2 anos de idade, a criança ela precisa estar, não sou eu que falo, são os marcos, mais de 150 palavras e já juntando 2 palavras de uma pequena frase. Mamãe dá, mamãe quer. E aí, esse tempo todo espera para 2. O que é o melhor? Eu começar a intervenção precoce com 1 ano e meio e já ter atingido com 2, eu ia esperar começar com 2 para conquistar lá na frente. Isso mesmo. Então, eu sempre falo que atraso de fala não se espera. Ah, Sil, mas o pai dela demorou a falar. Ah, mas disseram que quando colocar na escola ela vai falar. Isso. Ah, isso é uma fase, ela vai aprender. Não, gente, ela está mostrando que ela não consegue. Se ela não consegue falar, a gente precisa investigar por que ela não está conseguindo. Escuta bem. A gente precisa investigar a audição, né? Porque eu só falo se eu escutar.
Não é verdade? A gente Isso. precisa dessa conexão. Falar não é fácil. Falar é complexo. Eu preciso de movimentos motores, eu preciso de movimento de lábio, de língua, de bochecha, de todo um processo articulatório, porque falar é uma coisa, comunicação é outra. Isso. Falar são pontos articulatórios que a gente articula, como eu estou falando aqui, o dente toca na língua, a língua toca no dente, toca lábio com lábio. Isso é fala. Mas comunicação é conversar, é narrar, é recontar, né? E muitas crianças não conseguem fazer isso. Então, falar não é só falar palavras isoladas. Fala e comunicação, elas precisam caminhar juntas. Então, atraso não se espera. Se tá com 1 ano e meio e não tá falando, eu já busco quem? Um pediatra? Um fonoaudiólogo, que é o especialista da área. Isso. Né? E por quê? Porque eu tenho muitos casos que vêm para mim de pediatras. Não, bota na escola que ele vai falar. E a criança já está com 2 anos e não fala nada. Então, leva para o profissional correto. O fonoaudiólogo é o profissional especialista de fala e de linguagem. Então, esse é que precisa ser procurado imediatamente e em primeiro. Mas muita gente ainda tem essa coisa de um médico, levar para o médico, porque o médico, quando pega um médico pediatra bom que direciona, beleza. Quando não, bota na escola que vai resolver e a escola não resolve. Se for um atraso de fala por falta de estímulo no ambiente da casa, de conversar com essa criança, se ela fica muito exposta à tela e à televisão, a escola vai resolver. Porque ela só precisava de um ambiente propício, de muito estímulo, e ela favorece e ela desenvolve. Mas se não for, a escola às vezes não resolve o problema, porque eu tenho muitos casos assim. Que botou na escola achando que ia falar e que depois voltou para mim, porque a escola, ela tem um papel fundamental na interação, na socialização dos pares. Isso. Crianças na mesma faixa etária, que a criança ela aprende vendo muito. Né? O contato visual e a imitação são pré-requisitos fundamentais para o desenvolvimento da fala. A criança ela não aprende você falando, ela aprende pelo modelo. Isso. Eu quero fazer igual meu pai, eu quero fazer igual minha mãe, e para a fala não é diferente. Então, a fala, o contato visual, a imitação são pré-requisitos que antecedem fala. Então, a fala não chega se não tiver contato visual, se não tiver imitação, se não tiver atenção compartilhada, se não existe gesto, movimento do corpo. Não existe fala sem esses pré-requisitos. Então, atraso de fala, precisa buscar um fonoaudiólogo para avaliar. Muito bom. Você falou aqui com 8 meses, é um período... Os balbucios, né? Porque tem crianças que já começam a falar. Eu tenho uma sobrinha que tá com 9, mas parece uma menina de 1. Mamã, papá, vovó, dá, nenê. Então, assim, isso é o esperado, né? Então, quando ela tiver com 1 ano, 1 ano e meio, esse vocabulário já vai estar amplo, porque ela já tá com 8 e 9 já falando o que ela era para estar falando em 1. Exato. Então, se for uma criança muito silenciosa, muito quietinha ali, que não balbuciou, já é sinal de alerta. Exato. Eu ouvindo você falar, eu só consigo ver minha filha. Com 8 meses de idade, ela começou a falar vendo? papai, papai. Agora, bem nítido assim, bem expressivo. Bem expressivo, Papai, bem compreensível. papai. A mãe ficou com raiva porque não chamou mamãe. É papai, papai. E aí, acho que com 2 anos, ela falava tanta coisa. Pois é. Que isso é outro detalhe também. Alguns pais querem parar, né, o filho. Para de falar, menino. Tá falando demais. Eu vi, inclusive, uma matéria sobre isso, que é o momento em que o seu filho é como se ele armazenasse tudo que acontece no dia. Os 2 anos de idade é o brum do desenvolvimento da fala. Então, se ele não falou direitinho 1 ano, 1 ano e meio, 1 ano e 7, o 2 ele tem que bombar. E não ficar ali estagnado. Ou tem crianças que desenvolve a fala e ela regride na fala. E aí é um sinal muito importante de alerta. Não é normal uma criança falar tudo e parar de falar. Não é normal uma criança que falava, que dava tchau, que mandava beijo, perder essas habilidades. A gente fala que é a regressão da fala. E aí é um sinal de alerta muito significativo para procurar um profissional. Isso, perfeito. Para investigar. Muito bom. Algumas coisas eu fiquei preocupado. Quando comecei o episódio, eu falei, rapaz, será que minha filha tem algumas coisas relacionadas a isso aqui? Eu falo, mas não, graças a Deus. Eu vejo que a minha filha tem 3 anos, vai fazer agora. Já fez 3 anos, na verdade, né?
E aí ela fala, ó, na escolinha, eu achei engraçado um episódio que eu cheguei para buscar ela e a professora falou assim, pai, eu fiquei impressionado com sua filha, ela é muito inteligente. Aí todo pai se orgulha disso, né? O pai ou a mãe fala, pois é, minha filha é inteligente. Disse, não, mas você não tá entendendo, ela sabe o nome de todos os coleguinhas, de todas as titias e sabe o nome dos coleguinhas da classe da frente. Eu fiz, meu Deus do céu, eu vou fazer um teste um dia. Aí saindo no corredor da escolinha assim, eu fiz, papai, como é o nome daquele menininho ali? Ela falou o nome das criancinhas. Eu falei, meu Deus do céu, que mundo eu tô. A escola é um ambiente muito rico de comunicação, de interação com o outro, né? A gente aprende com o outro. É verdade. Né? Então, essas crianças que estão nesses pares mínimos, no mesmo tamanho, na mesma faixa etária, elas imitam, elas reproduzem, elas fazem igual. E aí, por isso que às vezes a fala surge, porque começa pela imitação, pelo contato. Eu vejo, eu olho aquele movimento, eu vejo aquela fala e eu reproduzo aquilo. Isso. E engraçado que ela chega em casa, ela começa a contar os segredos, né? Outro dia ela chegou e fez, Mami, ela chama a mãe de Mami, Mami, Esté, o nome dela é Esté. Ela faz Ité, tem hora que ela diz Ité, tem hora que ela diz Esté. Esté biscou coleguinha. Eita. Aí a gente foi procurar saber quem era o coleguinha. Ela falou o nome, a descrição. Tá Quando vendo? chegou lá e a professora fez, olha, realmente, ela beliscou, mas não foi nada sério, assim, foi só coisinha de criança, tocou assim. Acontece, é bem fase pré-escolar. Depois disso, ela começa a entregar tudo. Todo mundo ela tá entregando, até as tias. Mas, Pois enfim. é. E nós ficamos felizes, né, por esse desenvolvimento dela, porque muitas pessoas falavam isso, ó, a tua filha ela é muito sabida, ela é muito inteligente, ela fala muito, quando ela entrar na escolinha, ela vai ser o dobro disso. Eu fiz, amém, que assim seja. E realmente foi. Né? Viu que aí quando chega lá, que tá naquele ambiente, que já tem uma base, que entra lá, isso vai embora. Isso. E às vezes até na igreja, tá? Minha filha na igreja, ela começa a imitar o pastor tá aqui pregando, ela fica com a mãozinha. Se ele faz assim, ela faz também. E minha esposa fica, para com isso. Não, deixa ela à vontade. Deixa à vontade, é. E uma das nossas dificuldades, a gente vai chegar já nesse ponto aí, foi introduzir ela dentro da salinha. Né? Toda igreja, como vocês, quase todas, 99% das igrejas tem essa estrutura. Sim. Na nossa em si tem essa estrutura, mas foi difícil, porque mesmo ela sendo da escolinha, né, no dia a dia ali, mas na igreja era outras crianças ali. Sim. E ela não queria, ela chorava, tinha um pavor terrível. E aí foi um trabalho pra gente tentar construir isso na mente dela. Não, seus coleguinhas... Tudo é um processo. Tudo um processo, né? É? Mas a gente vai chegar já nesse assunto aí que é importante também. Vamos lá, terceira pergunta. Por que a fala e a alimentação estão tão interligadas no desenvolvimento da criança, especialmente nos primeiros anos? Eu sempre falo que fala e comer e mastigar caminham juntas. Mas por quê? Porque tudo é movimento. Para se falar, eu movimento lábio, eu movimento língua, eu movimento todas essas estruturas que a gente fala na área da fono, que é as estruturas orofaciais. Para falar, para comer e para mastigar. Então, se uma criança ela não mastiga muito, ela tem uma hipotonia, uma flacidez nessa musculatura e ela só prefere comer alimentos mais líquidos, mais pastosos, esses músculos não estão sendo trabalhados para favorecer a fala. Bem como também a alimentação. Né? Mastigar, quando a gente mastiga, a gente está fortalecendo esse músculo tão importante que é o masseter, o músculo da mastigação. Então, quando a gente mastiga, a gente movimenta lábio, a gente movimenta língua, a gente movimenta bochecha. Tudo isso é movimento. Fala é movimento, mastigar é movimento, comer é movimento. Então, tudo está bem intercalado. Então, se tem um atraso de fala, ele não mastiga muito, Sil, pode ser um sinal? Pode ser. Como tem outros sinais. Eu sempre falo que nem todo atraso de fala é autismo. Mas todo atraso de fala, ele precisa ser investigado. Porque existem várias causas de uma criança não falar. Por falta de estímulo, por uso excessivo de tela, né? Por não conversar com essa criança, um ambiente que não favorece a ela. A apraxia de fala, que é uma alteração neurológica da fala. O transtorno motor de fala, que é uma outra alteração de fala. Então, assim, são várias coisas. Então, assim, a gente não pode dizer que isso é isso. Não, ele não fala, ele é autismo. Não, para ser autismo precisa ter outros sinais de alerta que a gente pode falar lá na frente. Mas, assim,
não está falando naquela faixa etária, eu preciso buscar uma avaliação. Eu não tenho que esperar. Eu sempre falo que cérebro é tempo é cérebro. Se eu espero, esse cérebro ele está perdendo tempo para levar essa informação para desenvolver. Eu falo que falar não é só ver. Falar é ver, ouvir, o cérebro vai processar e ele mesmo vai mandar o comando de abre a boca e levanta a língua. Isso. E às vezes todo esse processo acontece quando chega aqui para levantar a língua, esse comando não vai. E aí essa criança precisa ser avaliada, essa criança precisa de um diagnóstico. Né? Atraso de fala não é diagnóstico. Atraso de fala é um sinal de alerta que algo precisa ser investigado. O diagnóstico é atraso de fala. Não, não é diagnóstico. O diagnóstico ele precisa ser investigado para fechar em uma dessas patologias que foram faladas, né? O transtorno de fala, a apraxia de fala, o autismo, né? Crianças com microcefalia, crianças com síndrome de Down, tudo isso leva uma criança a não falar, uma dificuldade na fala e precisa de intervenção o quanto antes. Muito bom. Olha só, você que está aí conosco aí assistindo, você está vendo aqui que literalmente nós estamos tendo uma consulta de forma gratuita, né, com a Silvia. E tem muitas mães, que eu acredito, muitos papais também, mas as mães, elas têm uma proximidade maior, né? Sim, claro. Nós mães temos um olhar diferente do pai. Isso. Né? Então, tem muitas mães que devem estar ouvindo e assistindo isso aqui, falando assim, sim. Poxa, como foi importante, né? Parar aqui, esse tempinho aqui que eu posso ouvir tantos ensinamentos que você está passando pra gente aqui, é muito importante. Sim, tá? sim. Muitas pessoas precisam ouvir isso. Com certeza. Não esquece, se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha também. Estamos só começando. Compartilha também aí o link desse episódio para que mais pessoas possam ver. Compartilha aí no mínimo com 10 pessoas, tá bom? Vamos seguindo aqui, ó. Silvia, existe muito preconceito e desinformação em torno do autismo? Sim. Infelizmente, muita coisa mudou, mas tem muita coisa ainda que precisam ser modificadas, porque tem muita gente ainda que não sabe o que é o autismo, que acha que o autismo é doença. E autismo não é doença. Autismo é um comportamento, um cérebro que funciona de uma forma diferente do meu e do seu, que não somos, né? E é tudo mais lento, é tudo mais sensível, é tudo com mais dificuldade. E que todo ele é capaz de aprender. Com muita repetição, com muito acolhimento, com muito amor, com muita empatia e com muita inclusão. Isso. Né? E ainda é muito difícil isso na nossa realidade. Por que tantos diagnósticos adultos de autismo? Sempre foram adultos. O autismo ele é genético. Né? Então, tantas pessoas nascem com autismo. E acha que aquela pessoa é daquele jeito, é porque ela não gosta de ficar onde tem muita gente, ela não gosta... Ela é assim mesmo porque o pai também é assim, o pai dela, o avô era assim, e isso vai empurrando com a barriga. E hoje a gente tem um número muito alto de diagnósticos de autismo na vida adulta. Isso. Né? Mas sempre foram. Mas que bom que hoje tem profissionais, especialistas capacitados para fazer testes e fechar um diagnóstico. Por isso que eu era assim, todo mundo dizia que eu era chata, que eu era besta, que eu era metida, né? Que ninguém queria ficar comigo. Mas eu não era assim porque eu quero ser assim. Eu era assim porque o autismo já estava ali. Ou então aquela criança recuada, caladinha, quietinha, que sempre esteve lá no cantinho dela na sala de aula. Minha filha não aperreia, minha filha é boazinha, ela não chora, ela é calma. E o autismo também, às vezes, estava ali. Ou aquela criança muito agitada, que não parava, que quebrava tudo, que batia nas coisas e derrubava tudo, que era desastrada. E o autismo já estava ali. E não foi investigado, e não foi tratado. Então, por isso que hoje tem tantos números de autismo na vida adulta. Por quê? Porque sempre mostraram, mas nunca buscaram. E acharam que ia passar, e acharam que ela ia conquistar aquela habilidade que ela nunca conquistou. E aí o número de autismo adulto, ele só cresce, né? E aí por isso que eu falo dos primeiros sinais do autismo lá no bebê.
6 meses, 8 meses. Uma criança que chora muito. Uma criança que não faz contato visual quando ela está lá no seio materno. Porque quando a gente coloca a criança lá no seio materno para mamar, ela fixa o olhar em você. Ela está ali olhando para você. E geralmente são crianças mais inquietas, que grita muito, que chora muito, que não dorme bem. Então, vamos investigar o que é que está aí. Será que o autismo não está ali? Ou não? Né? Então, assim, os primeiros sinais, eu tenho mães que dizem, eu já percebia meu filho diferente desde a amamentação. Ó. E o pai dizia assim, é coisa da tua cabeça, que deixa disso, não vai buscar ninguém não. E aí, por conta dessas falas dos familiares, do pai, da família, essa mãe ficou ali. Mas a mãe que está próxima do filho, ela tem esse olhar diferente. Ela percebe, meu filho é diferente. Filho de fulano faz assim e o meu não faz. Que já era para fazer naquela fase. Né? Então, assim, buscar um especialista nesse momento é primordial. Eu sempre falo que o diagnóstico não é o fim. Ele é o ponto de partida para o início do desenvolvimento da criança. Muito bom. Não é? Muito bom. Uma verdadeira aula que nós estamos tendo, né, nessa noite. Bom, gente, só lembrando, né? Eu preciso relembrar novamente. Talvez você caiu aqui de paraquedas no episódio, ou começou depois que eu falei. Nós estamos aqui sentindo a ausência do nosso amigo pastor Isaac Ferreira. Ele não pôde estar hoje nesse episódio especial, porque ele está com um pequeno problema, tá? Só com uma pequena virose aí. Não é nada grave, calma. Logo, logo ele está de volta, tá? Mas hoje, em especial, ele falou, Elon, toca lá sozinho lá, porque hoje eu não consigo. Eu fiz, então vamos embora. E eu tô aqui igual um robô aqui, eu só consigo fazer assim, ó, que eu tô com toxicólogo também. Mas deu certo. Geralmente é assim, tá, Silvio? Teve alguns episódios aqui que aconteceram tantas coisas nos bastidores. Parte, né? E geralmente, quando aconteceram coisas nos bastidores, foi o episódio que mais, sabe, bombou em todos os sentidos. Então, em nome de Jesus, eu creio que esse também será um. Tá bom, gente? Eu tô só ouvindo aqui, tá? Não quero fazer o trabalho do Faustão, de ficar interrompendo ela. Mas tem algumas coisas aqui que dá vontade de interromper. Interrompa, porque né? eu falo muito. Fono fala muito, tá? Silvio, dentro desse contexto aqui do preconceito, uma das dificuldades, inclusive nós estávamos falando sobre isso nos bastidores, é como a igreja evangélica consegue lidar com essas situações. Eu falo isso porque recentemente recebemos, inclusive foi num corte aqui do podcast, uma mãe, né? Pelo texto que nós conseguimos ler, parecia uma fala, né, apesar de ser escrita, desesperada. Falando, olha, eu tive que sair de uma determinada igreja porque as pessoas que estavam cuidando da salinha não tinham estrutura ideal para acolher o meu filho que tem essa síndrome do autismo. E aí é até difícil a gente responder alguma coisa para essas pessoas, né? O que é que você diria a respeito disso? Eu acho que está faltando ainda muito chegar realmente. Inclusão não é só falar em inclusão. Inclusão aqui, empatia aqui, é muito fácil. Eu quero ver inclusão e empatia na prática. Né? Eu acho que muita coisa já melhorou, mas precisa de muita coisa para realmente viver essa inclusão na igreja, inclusão, não é só na igreja, mas inclusão em todo lugar. Não é em um hospital, Isso. Não é em um restaurante, né? Em todo lugar precisa ter inclusão verdadeiramente na prática. Né? A igreja, eu falo por falas de mães, que são mães de pacientes meus, de consultório e de online, que têm vontade de ir para a igreja e não consegue ir porque o filho não está preparado para estar ali e não tem quem acolha essas crianças. E é muito triste porque a gente sabe que a vida de uma mãe atípica não é fácil. Isso. É uma carga muito pesada. É uma carga de ser mãe, de ser mulher, de levar essas crianças para terapia todos os dias. Então, essa é a rotina dessas mães. E é muito importante a gente ter esse olhar do cuidar de quem cuida. São mães que precisam ser cuidadas, são mães que precisam ser acolhidas, são mães que desejam estar em determinados ambientes e não conseguem estar por falta de rede de apoio desses familiares que não têm, que às vezes tem, mas não quer ficar com esse filho. E é o que mais eu escuto. Eu estou dizendo isso bem da minha vivência, do que eu me deparo todos os dias. Se ninguém fica.
Então, tem que ser eu. Então, eu não tenho direito de fazer uma unha. Eu não tenho direito de fazer um cabelo. Eu não tenho direito de comer, de sentar e comer. Porque tudo é muito porque ele não deixa. E você sozinha... São mulheres, geralmente, que são abandonadas pelos maridos, porque quando recebem um diagnóstico, poucos são os que ficam. Isso é bem real, tá? Isso. É bem realidade mesmo. E essa mãe sem condições, atrás de um benefício, né? Para terapia, um plano de saúde, enfim, todas essas dificuldades. E eu acho que é importante, e aí é onde eu quero chegar. Igrejas precisam fazer um trabalho de ação social voltado para essas mães, com palestra, com acolhimento, um momento para essas mães cuidarem do cabelo e fazer uma unha, ao mesmo tempo que tenha pessoas capacitadas para estar com essas crianças enquanto elas estão vivendo esse momento. Eu me arrepio porque eu sonho isso ainda, tá? Eu tenho essa esperança e eu tenho fé que isso pode acontecer. Amém. Igrejas capacitar profissionais para isso. Como acolher uma mãe atípica? O que fazer com essa criança? Como brincar com ela? Como conversar com ela? A gente sabe que o autismo ele tem níveis de suporte 1, 2 e 3. Em nível de 2 e 1, o 1, um é fraquinho, mas não é. Tem suas comorbidades e suas dificuldades imensas. O 2 nem se fala. E o 3, todas as comorbidades que prevalecem. Então, eu acho que as igrejas precisam entrar com essa inclusão de verdade, de capacitar professores, a própria igreja em si, para quando aquela criança chegar lá gritando, todo mundo não ficar... Isso. Mas já saber que se essas pessoas forem capacitadas e explicar o que é o autismo, que não é uma doença, que ele tem essas dificuldades e a gente vai chegando ali, um passinho de formiguinha cada vez e levando essa consciência, esse acolhimento, essa fala bem objetiva, sem termos técnicos, é assim, é assim, é assim, através de palestra, através de encontros familiares, através de grupos de capacitação. Eu acho que isso é um caminho que eu creio que ainda pode acontecer para ajudar essas famílias. Muito bom. E eu acredito também, quem sabe vai começar por ela. Tá? Ela já tá jogando a bola aí, então já soltei para ela. Por quê? Algumas pessoas podem achar que é um senso crítico nosso aqui. Eu quero deixar um alerta para você. A intenção do podcast Transformadamente é fazer com que você reflita sobre tudo que nós estamos tratando aqui. Não é nenhuma crítica. O que nós estamos dizendo é que a igreja, especificamente, precisa ter essa estrutura para lidar com isso. Não só uma estrutura física, mas levar o conhecimento para essas pessoas que estão lá. Porque chegam pessoas novas sempre. E sendo capacitados. Grupos, palestras. Tem tanta coisa que se pode fazer dentro da igreja, em anexos, em ambientes anexos, um salão, na rua. Isso. Tudo a gente pode levar essa informação e inclusão. Perfeito. Eu vi um caso recente de uma mãe que falou assim, olha, eu não consigo deixar o meu filho, ele é autista, eu não consigo deixar ele lá porque ela falou isso, tá? Eu não posso nem dizer nomes, né? Seria inviável isso. Mas eu ouvi ela falando, eu não consigo deixar o meu filho lá na salinha porque não tem nenhuma titia capacitada. E se ele fica na igreja, ele vai ficar gritando, ele fica inquieto e os irmãos ficam incomodados. Então, por isso que eu não estou mais indo para a igreja. É isso que acontece muito. Então, isso é triste, né? Quando a Silvia pontuou isso, que existe uma estrutura física, mas precisa ter essa estrutura com relação a pessoas. A fala, né? A capacitação mesmo, a levar o que é. A criança chora. Por que aquela criança grita tanto? Isso. Porque é o autismo, porque ele não consegue sentar por muito tempo, porque ele tem umas dificuldades que precisam ser trabalhadas. Ele já... Levar essa informação. Quando a gente leva a informação, tudo pode mudar. Muito bom. Perfeito. Rapaz, eu tô gostando demais. Só não tô gostando da hora que tá passando rápido. Ó, Silvia, como a intervenção precoce pode mudar completamente a história de uma criança e da sua família? Muda tudo. Eu aprendi que a intervenção... Eu aprendi os estudos e as evidências científicas
elas falam, eu até fiz uma postagem esse dia sobre a intervenção precoce. Eu li um artigo e eu peguei parte do artigo e dei o print e formei um pôster. Porque eu já falo muito isso nas redes sociais, né? E aí eu levei o pôster para a rede social e comentei, gente, quando eu falo intervenção precoce é sobre isso. É uma criança que está com 1 ano e meio, com 1 ano e não está falando nada, e eu já busco uma avaliação. E eu já busco intervenção. Ah, mas 1 ano e meio eu já vai fazer terapia de fonoaudiólogo? Sim, porque agora é a hora. Porque o momento é agora. Porque se eu conseguir ela pequenininha assim, daqui a pouco ela recebe alta porque ela conseguiu atingir aquele marco. Isso. E se eu espero a 2, eu estou perdendo tempo. Porque com 2, ela precisa estar falando um vocabulário de mais de 150 palavras. Tem crianças que já falam 200 palavras com 2 anos de idade. E ela já fala frases com 2. Mamãe dá, mamãe caiu, eu quero mamãe, abre a porta, mamãe. Tem sim. Mas por quê? Porque às vezes esse ambiente da família é muito favorecedor para ela. Ela foi muito bem estimulada. Ou ela começou uma intervenção precoce e ela atingiu. Então, o que é melhor? Eu começar desde o início ou esperar até 2? Eu começar desde o início. Eu sempre falo que intervenção precoce, ela salva a vida de crianças e de famílias. Porque tudo que mexe com criança, mexe com pai e mãe. E se minha criança evolui, o meu pai e minha mãe estão felizes. E se a minha criança está ali parada, estagnada e não fala, minha mãe sofre e meu pai sofre. Por isso que eu criei esse terminho, que intervenção precoce, ele salva vidas de crianças e de famílias. E isso ficou. Muito bom. Perfeito. Vamos lá, próxima pergunta. Muitos pais se sentem culpados, né? Ou perdidos diante de um diagnóstico. Qual deve ser o primeiro passo emocional e prático após essa descoberta? Na verdade, quando chega um diagnóstico, né? Como eu sou especialista e eu tenho um olhar já muito clínico, quando aquele pai e aquela mãe chega com aquela criança, primeiro que eu digo, eu não preciso de diagnóstico nenhum para começar a intervenção com sua criança. Eu começo a intervenção precoce, começo logo a intervenção fonoaudiológica, porque eu estou vendo ali as necessidades fonoaudiológicas que aquela criança está me mostrando. Mas eu recebo muitas famílias assim. Se eu fui para 2, 3 fonos e ela disse que eu primeiro tenho que ir para o neuro para depois vir fazer terapia. Aí isso dói dentro de mim. Eu não preciso, Silvicleide, fonoaudióloga, eu não preciso de diagnóstico de nenhum neurologista pediátrico para fazer minha intervenção. Eu não dependo de diagnóstico. Através do meu olhar clínico, da minha anamnese, dos meus dados, eu começo a intervenção na outra sessão. Então, se você vai buscar outros fonoaudiólogos que dizem, eu recebo muito assim, eu fico muito triste. E já falei sobre isso até lá no meu Instagram para alertar essa classe dos fonos. Sabe? Não sei se é os fonoaudiólogos que não estão se aperfeiçoando e buscando. Semana retrasada eu recebi uma família que foi para 3 fonos. A criança está com 2 anos de idade e está falando pouco para 2 anos. E aí a mãe disse, Silvia, eu vim para você porque me indicaram, porque eu já fui para 3 fonos, a fono disse que eu botasse na escola e estimulasse em casa. E isso parte meu coração. Porque o cérebro daquela criança está perdendo o estímulo para desenvolver. E você já atende? Eu atendo desde bebê. E você precisa do diagnóstico do neuro? Eu disse, não. A gente está fazendo avaliação hoje. Amanhã você já vem para mim para a gente começar a intervenção e o seu filho vai desenvolver. Então, precisa estar muito antenado. Não se espera, se intervém. Né? Então, assim, o luto, nesse primeiro momento, como eu falei lá no início, o diagnóstico não é o fim. A partir do momento que eu tenho um diagnóstico ali, eu vou viver aquele luto, é doloroso, vai passar dias, mas assim, se pegar um profissional bom para te acolher, para fazer o acolhimento, a orientação parental, te falar sobre os métodos que existem, que eu possa intervir com aquela criança, acontece. Aqueles pais ali no meu atendimento, os pais já saem diferente, já saem mais animados, estão ainda meio cabisbaixo, mas vão vendo que a criança ela é capaz de aprender, porque todo autista ele é capaz de aprender. Por isso que as terapias estão aí.
Por isso que hoje existe fonoaudiólogo, psicólogo, terapeuta ocupacional, para isso, para reabilitar. Então, o que é que salva a vida de criança? Intervenção precoce e terapia independente do diagnóstico. O diagnóstico é muito bom você ter para você saber o que é que seu filho tem. Mas não ficar buscando só diagnóstico e a criança estagnada sem terapia. Vai fazendo terapia para sair um diagnóstico. Muito bom. Excelente isso aqui. Silvia, eu tenho que seguir, tá? Eu tô olhando aqui as perguntas aqui, a vontade é de fazer mais. Vai seguindo. A questão da seletividade alimentar, e muitas vezes é tratada como manha, né? Como frescura, essas Isso. palavras pejorativas que a gente já sabe. Quando isso deixa de ser comportamento e passa a ser um sinal de alerta? Eu sempre falo que a criança já sinaliza lá nos 6 meses na introdução. Criança que fica recusando. Crianças que com 6 meses começam a introdução e ela recusa direto o alimento por 30 dias, já pode buscar ajuda. Não consegue tocar, não consegue colocar na boca ou bota e apresenta ânsia. Isso todos os alimentos, né? Seja por cor, por cheiro. Tem crianças que não conseguem nem tocar. Se ela não consegue tocar, como é que ela vai levar para a boca? Como é que ela já está sinalizando ali que aquele corpo já está me sinalizando que não é confortável? Tu acha que essa criança que não está confortável na mão, ela vai pegar na boca? Se já tem alteração aqui, provavelmente aqui não chega. Então, uma criança com 6 meses, que está começando a introdução, que está recusando o alimento 30 dias direto, eu busco agora. Porque quando eu pego um bebê de 1 ano, de 8 meses, que começo a trabalhar essa estimulação de alimentação, ela provavelmente recebe uma alta com 3 meses porque ela aprendeu. Pela exposição, né? Mães que não deixam as crianças se sujarem. Crianças que não deixam a criança fazer bagunça. Isso impede o desenvolvimento alimentar. A criança, ela aprende a comer aos 6 meses. Ela não vai comer. Ela vai passar pelo processo do aprendizado do comer na introdução alimentar. De botar na boca e cuspir, de apresentar o gag, que não é engasgo. É um aprendizado, porque antes ela só mamava, antes ela só sugava. E agora ela vai aprender a comer. Por quê? Porque comer, mastigar e falar são comportamentos aprendidos. Muito bom. E que a gente requer modelo. E essas crianças precisam comer junto das famílias. Porque é mastigando com o outro que aprende. Isso. Porque é o outro que pega lá uma comida e bota na boca, ela também vai comer. Então, façam refeições junto das suas crianças. Nunca separe e dê lá para babá dar sozinho. Ela está perdendo a oportunidade de aprender. Muito bom essa sua fala, porque realmente remete, mais uma vez, eu estou trazendo muito exemplo aqui da minha filha, porque tenho que trazer, né? O reverendo tem 3, pastor Isaac, senão ele estaria falando aqui também. Chegou um período que comecei a perceber algumas coisas no comportamento, na forma de se alimentar com a minha filha. Porque toda vez que eu ia buscar ela na escolinha, aí a mãe pede um relatório, né? Olha, pergunta se ela comeu, se ela almoçou, se ela fez xixi, fez cocô, enfim. Aí uma vez eu perguntei, já sabe, a tia olha pra mim e ri, eu falo, já sabe, né? Eu quero relatório. Ela fez assim, ela comeu tudo. Tudo perfeito, tudo certo. Isso seguiu por uma semana, assim, frequente. Eu fiz até alguma coisa estranha, que em casa ela tá ruim pra comer. Não come nada durante essa semana todinha. E lá na escolinha ela comeu com uma maravilha. Teve um dia que a tia falou assim, inclusive ela até repetiu. Aí eu fiz, rapaz... Se investigar. Eu vou começar o meu senso investigativo. Aí cheguei em casa, uma vez na nossa refeição, eu falei assim, ó, a gente vai se reunir e vamos comer todo mundo junto aqui. Que eu quero ver, assim, a forma como ela vai tratar isso. Por incrível que pareça, ela comeu normal. Olha aí. Por quê? Porque às vezes a mãe faz aquele prato pronto, filha, tem que comer. E fica ali, vai, come. Bora. Come. Mas se eu tô aqui com a mesa posta, todo mundo se interagindo, conversando, criando conexão com esse alimento, eu vendo o outro comer, isso vai me dar mais conforto e espontaneidade. Isso. Comer não é pressão, comer não é chantagem. Comer é interação social. Nós comemos, quando a gente vai almoçar junto no restaurante, a gente interage, a gente conversa comendo, né? Hoje em dia, infelizmente, tá um caos, porque quando a gente entra no restaurante, é todo mundo no celular. Desse jeito. E as famílias
tudo, cada um, filho, pai, mãe, e não tem mais interação. Uhum. Come numa tela, não sabe o que está comendo. Muitas vezes não degusta, né, o sabor ali da comida. Não, aquele então momento. assim, uma dica que eu dou para famílias que estão passando por esse processo. Façam refeições juntas em família. Coma na frente da sua criança aquele alimento que ele não come, sem pedir para experimentar, sem pedir para pegar um pedacinho. Seja modelo de comer. Coma na frente do seu filho o que ele não suporta, porque você é modelo. E nesse momento ele pode criar uma curiosidade de se aproximar de você e dizer: o que é que você está comendo, mamãe? Porque a gente dá modelo, mas ó, em silêncio, sem pedir, sem estar conversando. Só um pedacinho. Ah, você não experimentou. Ah, você nunca comeu, não gosta. Faz em silêncio. Coloca a mesa com teu filho. Faz a refeição em família. A refeição em família é muito importante para vínculo, para conexão. Um momento familiar muito importante, onde você vai fazer uma oração, onde você vai fazer uma leitura. E isso, hoje em dia, está muito difícil na nossa realidade. Muito. Então, tentem resgatar isso. Né? O nosso dia a dia, a gente não tem tempo de fazer uma refeição, pelo menos uma, para estar todo mundo junto. Pega essa dica aí. Muito bom. Ó, dentro dessa daí, porque tem mais duas perguntas aqui. Dentro dessa daí, na sua visão, tá? É uma pergunta / ajuda. Na sua visão, você acha que a criança que se alimenta, seja em qualquer ocasião da refeição ali, ela está sempre com uma tela do celular ou a TV ligada? Prejuízo total. Era essa a pergunta. Isso prejudica em que exatamente? Prejuízo por quê? Porque quando eu tô aqui, eu não sei nem cor, eu não sei o que tem, eu não sei que textura. Isso vai criar um hábito, né? Vai criar Vai um crescer com hábito. esse Na hábito. verdade, se ele só come na tela, isso foi um comportamento. Sim. Porque se você prepara essa criança desde lá a introdução alimentar, tá no cadeirão dela aqui, com todo familiar, ela vai aprender assim. Porque quem leva essa informação para os filhos somos nós pais. Se eu como na frente da televisão, o meu filho vai me imitar na reprodução. Então, é desde lá. Se as refeições são feitas em família, se sempre está ali todo mundo, a bebê lá no cadeirão dela sentado, de todo mundo comendo. Mas o que é que faz? Tira essa criança, dá para babar, dá logo e ela perde toda essa conexão. E aqui, ela perde completamente a conexão com o alimento. Ela não sabe o que está comendo. É automático. E o que é que eu estou comendo ali? Qual é a cor do alimento? Isso. É mole? É duro? É vermelho? É verde? Eu perco completamente a conexão com o alimento e interação com ele, porque eu estou no automático. Então, a tela hoje é prejudicial para o desenvolvimento global da criança. Fala, atenção, concentração, memória, ansiedade, compulsão alimentar. Olha quanto prejuízo que a tela tem causado dentro das famílias. Suicídio. Uhum. Então, a criança, até 2 anos de idade, ela precisa estar zero tela. E mesmo com 2 anos, eu ainda aconselho não dar. De acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, 0 tela para crianças até 2 anos. E quando chegar a 2 anos, criança, ela aprende e desenvolve ao ar livre, brincando, conversando e interagindo. A tela não aprende, a tela decora. E ela vai esquecer depois. Olha, você viu o que ela falou aqui, ó. Até os 2 anos. Eu confesso que, junto com a minha esposa, nós conseguimos esse feito. Não foi fácil. Porque, assim... complicado, né? Às vezes você leva para casa do vovô, da vovó, aí tem, né? Não, mas deixa lá, bichinha. Não, vai ligar a TV. E a gente Desse conseguiu jeito. blindar até os 2 anos. Eu vou abrir meu coração aqui agora. Eu confesso que depois dos 2 anos, parece que desencadeou, foi tudo assim, ó, escancarou. Agora já tá tocando o sinalzinho de alerta. Que seja monitorado, que tenha um tempo, sabe? Tipo, quantas horas ao dia, Sil? No mínimo 1 hora. Ou 2. 2 eu acho muito. Muito. 1. E assim, só em uma extrema necessidade. Se eu preciso fazer uma comida, eu tenho que deixar ela aqui no celular. Eu preciso lavar a roupa, eu preciso deixar aqui. Mas se você vai deixando, daqui a pouco você não consegue tirar mais. É essa a nossa luta. Por quê?
A nossa filha começou a chegar num período que a gente chama ela e ela não responde. A Pois gente, é. Esté, ela Tão tá ligada aqui, ó, aqui. tão ligada. É. Chama ela pra comer, ela não quero, não quero. E assim, além de reproduzir tudo que ela tá vendo ali, né? Assistindo Três Palavrinhas, Maria Clara e JP, enfim. E aí fica muito entretida reproduzindo, ela começa a conversar sozinha ali, reproduzindo tudo que ela está vendo. E esses dias eu falei assim, olha, com a minha esposa, olha, é o seguinte, a gente vai precisar dar um freio, porque tá demais. Precisa. É Eu necessário. sou um cara que eu trabalho, né, com a relação no marketing. Sou muito ligado a essa questão digital, internet, tudo. Só que eu tenho um limite nisso aqui. É. Tem um limite. E Criança não tem. até comigo tava passando dos limites. A ponto dela começar a perceber. Ô pai, vamos brincar, pai. E eu ali no celular. Eu falei, ih, rapaz, acho que eu tô deixando aqui a desejar aquele momento com a minha filha. Isso é Momento importante, que eles né? esperam. Importante. Exato. Eu sempre falo que não são coisas. É presença. Sil, qual é o melhor brinquedo para estimular o meu filho? Eu digo, você. Sente no chão, vá brincar, vá pintar, vai encaixar, vai cantar, vai gesticular. Isso é estímulo de fala. Isso é presente. Que a pessoa pode dizer assim, mas agora tá difícil tirar essa mania. Faça isso, que a Sil acabou de dizer. Você vai começar a estimular ela a perder Começa essa... dentro da tua rotina, tirar 10 minutinhos com teu filho todo dia e brincar com ele. 10 minutos faz toda a diferença lá naquele cérebro. Quando estiver brincando, desliga tudo, fica longe, porque não adianta você também estar brincando lá com seu filho e você aqui. É, filho. É, filho. É, filho. Não. Ou você está presente por completo, ou você não está. E aí também vai ser frustrante para a criança. Perfeito, muito bom. Olha, gente, esse episódio está demais, demais, Brasil. Ó, inclusive, nos bastidores, né, estávamos conversando aqui, a Sil, ela também, né, faz atendimento online. Então, talvez você esteja aí assim, eu não sei se vou conseguir presencial, desculpas, né? É isso. Ela também faz atendimento presencial. Inclusive, né, Sil, é bom você falar também, você faz muito trabalho relacionado às pessoas que moram, brasileiros que moram fora do Brasil. Eu tenho atendimentos online para famílias brasileiras e famílias brasileiras que moram fora do Brasil. Sim. Né? Então, hoje eu tenho uma demanda muito grande de atendimentos online para os Estados Unidos, Inglaterra. Hoje de manhã mesmo fui para o Reino Unido. Eita, coisa acolher boa. uma família lá que estava bem aflita, porque nesses lugares fora do Brasil, gente, é bem complicado terem acesso a esse acompanhamento, a essa escuta desses pais, que às vezes aquele pai só quer ser escutado. Eles só querem ser acolhido. E aí eu faço esse trabalho do acolhimento, da escuta dessa família, para depois eu ir lá para a fala. A fala vai ser por último. Mas, assim, às vezes é uma necessidade, vem chorando, vem muito desesperado, e ali, a partir daquele acolhimento, daquela escuta, a gente consegue acolher essas famílias e ajudar de alguma forma. Então, hoje eu vou para todo lugar do mundo online. Muito bom. Ajudar e acolher essas famílias. Perfeito. Vamos lá, a última pergunta, para a gente já chegar na fase final do nosso episódio. Aí vocês vão falar assim, já acabou. Se você pudesse deixar uma mensagem para os pais que estão cansados, sobrecarregados e com medo do futuro dos seus filhos, qual seria? Não desistir. Continuar em frente. Mesmo cansado, mesmo saturado, mesmo esgotado. Tentar procurar ajuda para você se cuidar. Você não vai conseguir cuidar do outro se você não estiver bem. Então, você precisa estar bem e se cuidar para poder ajudar o outro. Então, se cuide para ajudar o seu filho. Se cuide para ajudar a sua filha. Mas desistir nunca. Quem desiste no meio do caminho não chega a lugar nenhum. O da conquista. Muito bom. Glória a Deus. Que bom ouvir isso, né? E aproveitando já aqui essa questão, Silvia, aproveita aí para você falar suas redes sociais, falar aí os seus contatos, onde as pessoas podem lhe encontrar. De repente as pessoas estão lhe assistindo e falam assim, poxa, gostei, eu quero marcar uma consulta com ela para o meu filho, minha filha, enfim. E aí fala um pouquinho aí mais sobre o seu trabalho. Eu tenho redes sociais bem ativas, né? Eu ajudo muitas famílias, inclusive, na verdade. A produção vai colocar aí na tela. Eu ajudo muitas famílias, né? Tem muitas pessoas gratas que dizem, minha filha está numa lista de espera do SUS há 1 ano. Há 4 meses, há 6 meses. E com essa dica que você me deu, eu comprei o material, fiz em casa e ela está evoluindo. Então, assim,
Às vezes eu recebo depoimento que eu choro. Porque a partir do momento que a gente está nas redes sociais, a gente se expõe. Isso. E muitas pessoas adoram o seu trabalho e outras pessoas não concordam com o seu trabalho. Uhum. Mas eu disse a Deus que enquanto eu estiver na rede social, que seja para mudar vidas e transformar vidas de famílias e crianças, que eu permaneça. E que eu não vou parar. E que se não for para continuar com esse propósito, que eu não continue em rede social. Né? Então, o meu objetivo na rede social, então eu tenho o Instagram, que é o @silvisfono. Eu tenho um canal lá no YouTube, onde eu gravo vários conteúdos de como estimular a fala, de como ajudar uma criança a falar um determinado fonema que não consegue, através de músicas, de gestos. Então, eu tenho um canal no YouTube, Silvisfono. Tenho um canal Silvisfono lá no TikTok. Então, assim, eu estou ativa em todas as redes sociais, porque é de onde vem essa demanda, né? E que eu possa ajudar as famílias de alguma forma. Eu já ajudei famílias que nunca tiveram acesso a um fonoaudiólogo. E através da rede social eles conseguiram ajudar a criança, que depois eu recebo um depoimento. Sil, minha criança não conseguia falar um fonema V de vaca e hoje, através do seu vídeo, ela conseguiu conquistar. Tá. Então, assim, isso não tem preço, gente. Coisa boa. Isso não tem preço. Enquanto eu tiver aqui, que eu tiver de cumprir, esse é o meu propósito. Levar essas informações, ajudar famílias e ajudar crianças através da minha fala, das minhas redes sociais. Muito bom, né? é isso. Também sou palestrante, vou para congressos. Tem o seu livro, né? Fala dele Tem também. um livro agora, Neurodivergente, que esse livro foi o filho, né, onde eu fiz parte de um capítulo com a doutora Karen Albuquerque, que é médica autista e mãe de 2 crianças autistas. Que o nosso capítulo foi sobre dificuldades alimentares, pois ela foi uma criança com dificuldades alimentares. E aqui é o nosso capítulo falando sobre a visão fonoaudiológica nas dificuldades alimentares, e ela fala na visão médica. E aí a gente se juntou e fez um capítulo do livro Neurodivergente, onde tem no meu consultório, tem lá na minha bio no Instagram, que é um livro que veio com objetivo para famílias e profissionais. Eu digo que todo profissional, toda pessoa que quer buscar um conhecimento do que é o autismo, do que se trabalha, do conhecimento, isso é um livro de cabeceira, onde tem todos os temas para ajudar um familiar, um professor, um profissional de saúde, para levar essa informação do neurodivergente além do diagnóstico. Muito bom, maravilha. Esse livro, acho que ela vai sortear esse livro? Vou sortear, trouxe esse livro maravilha. Hoje, vou autografar aqui. Então vamos lançar um desafio, tá? Ela vai tirar uma foto com o livro, a gente vai postar vai fazer uma postagem collab, tá? Postagem juntos aí no perfil do Instagram. E aí tem um desafio para você que quer ganhar esse livro. Você vai ter que seguir a Silvi e vai ter que marcar no mínimo 3 mamães. Eu vou falar para as mamães, os marmanjos vai ficar de lado. Marca 3 mamães lá nessa postagem, aí você vai estar concorrendo. E lá nas redes sociais a gente vai falar quando vai ser o sorteio. Combinado, gente? Então é isso, tá? Silvi, dá suas considerações finais aí. Gente, obrigado, né, que eu possa ter passado informações para vocês, que vocês não esperem atrasos, não esperem dificuldades alimentares e busquem um profissional realmente capacitado e especialista para ajudar vocês. Então, não esperem. Busque o quanto antes para o desenvolvimento dos seus filhos. Maravilha! Então é isso, minha gente. Muito obrigado pela audiência de todos vocês que participaram conosco aqui nesse episódio maravilhoso. Eu tenho certeza que vai abençoar e edificar a sua vida e você vai aprender muito sobre tudo que foi ensinado aqui. Não esquece, siga lá a Silvisfono, não é isso? E não se esquece também de se inscrever no nosso canal, deixa o teu like, nós iremos deixar, né? Sim. Na descrição aqui do podcast, todas as redes sociais, os contatos, tudo aí para vocês entrarem em contato também com a Silvisfono, tá bom? Deus abençoe vocês, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Fui. Pronto.